Olá, internautas queridos da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, é com muita tristeza no coração que eu noticio o falecimento do jornalista Jardel Seba Filho. Faleceu aos 48 aninhos em São Paulo, minha gente amiga. Jornalista Jardel Seba Filho. Faleceu aos 48 anos, vítima de câncer. Ô, doença miserável, viu, minha gente amiga, que leva tanta gente legal. É uma pena, viu? Em São Paulo, ele faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 20. Seba trabalhou como editor de revistas da editora Abril. Segundo as informações de amigos, o jornalista lutava contra o câncer há 5 anos e fazia tratamento na capital paulista. Jardel Seba era casado e não tinha filhos. Ele era o filho mais velho, minha gente amiga, de Jardel Seba, ex-deputado estadual por 4 mandatos e ex-prefeito de Catalão. Além disso, o jornalista era irmão do deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB. A reportagem tentou contato com familiares, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. Segundo informações de amigos, a família ainda está decidindo sobre o velório e o enterro de Jardel Seba Filho. A morte, pois é, gente, faz parte da vida, mas dói demais a despedida. Vai com Deus, vai que o céu é teu. Da Top News. Notícia triste, Brasil. Prêmio Abril, que a editora Abril premiava todos os anos em categorias. Para vocês no jornalismo, existia alguma regra em uma entrevista? As entrevistas tinham regras muito específicas, escritas inclusive pelo nosso chefe, pelo nosso fundador, o Hugh Hefner, nos Estados Unidos. O Hefner fez um documento com todas as regras para uma boa entrevista de Playboy, que até hoje muita coisa ficou obsoleta. Então, por exemplo, ele diz lá que se o entrevistado não fuma, pede se não fumar. É óbvio, né? Mas ao mesmo tempo ele diz também assim, as primeiras 2 horas são só um esquenta, um warm-up só para jogar fora. Tranquila. Eu tive entrevistados como o Ronaldo, por exemplo, na véspera da Copa do Mundo de 2014, que só teve 2 horas. E a gente avaliou que valia a pena a gente fazer uma entrevista mais longa, e aí a gente tem que repaginar o processo. Não tem... o planejamento que a gente fazia era sempre o seguinte, um padrão. 2 sessões de pelo menos 2 horas cada. Isso era o standard, era o início, era a gênese da entrevista. As apimentadas para o final. A gente trabalhava geralmente com uma primeira sessão um pouco mais tranquila e deixava as perguntas mais complicadas para a segunda sessão. Primeiro porque a pessoa já tinha estabelecido um vínculo na primeira sessão. E segundo porque se o entrevistado, nunca aconteceu comigo, mas se ele levantasse e fosse embora, você tinha já um corpo de uma entrevista presente. Mas você teve um que chutou o pau da barraca na hora da pergunta difícil. Tive vários, assim, que não se incomodaram com a entrevista, mas se você durante uma conversa de 4, 5 horas não incomodar a pessoa, o problema é seu, não é dele. Jardel, você prefere livro impresso ou digital? Eu prefiro livro bom. Boa. Seja em qualquer plataforma. Eu tive a oportunidade, a benção de entrevistar um dos meus heróis, que é o Brian Eno, da Roxy Music, artista, multimídia, produtor dos discos mais importantes do U2. E ele me deu uma resposta, uma das bênçãos da nossa profissão, a gente ouvir boas respostas e carregá-las para a vida, né? Ele me deu uma resposta muito importante nesse sentido, que guardei para minha vida, que era: pouco importa o meio onde você ouve música. Você me perguntou se livros, mas no caso dele especificamente sobre música. Pouco importa o meio que você ouve a música, porque as músicas mais importantes da minha vida, as que mudaram a minha vida, as que me fizeram ser quem eu sou, eu ouvi num rádio de pilha na Inglaterra nos anos 50 embaixo do travesseiro. O importante não era o meio, o importante era a música. É o conteúdo. Exatamente. Agora, eu não me furto, eu adoro a modernidade do streaming, adoro ter CDs, porque eu vivi boa parte da minha adolescência dos anos 90, adoro ter vinis, porque eu sou de 75, quando eu comecei a ouvir música, desde muito cedo, 87, 88, só tinha vinil, uma época que o jovem não sabe, mas houve um momento que só tinha vinil para vender no mundo. E se inventarem alguma outra coisa, o próprio MP3, eu não me furto a ouvir nada. Eu acho que tudo pode ser interessante. O streaming, por exemplo, é uma belíssima revolução, tanto musical quanto cinematográfica. Quer dizer, quem imaginaria hoje você ter a coleção inteira de um determinado cineasta na tua televisão para você ver a hora que você quisesse? Televisão para mim tinha horário. Eu cresci com o Jornal Nacional às 8h30. Se não botasse ali, eu não via mais. Mas o livro impresso te dá a oportunidade de ter um autógrafo. Você tem um livro para mostrar pra gente. Tenho alguns. Por acaso
caso, esse aqui a gente conversou um pouco a respeito, é um dos nossos autores preferidos, que é o Mário Vargas Llosa, escritor peruano. Esse cara. Exatamente. E eu tive a oportunidade de... Eu nunca conversei com ele. Ele teve uma simpatia por mim, assim, indiretamente. Porque ele tinha uma relação muito boa com a revista Playboy. Ele deu uma entrevista para o Ricardo Sete, que uma entrevista tão boa que virou um livro, chama Conversações com Vargas Llosa. Inclusive recomendo nos sebos. Que é muito interessante, que ele publicou a íntegra da entrevista. Ele foi convidado para falar num programa da Editora Abril, que tinha diálogos do meio-dia, se não me engano, alguma coisa assim, que trazia pessoas de várias áreas da nossa competência para conversar com a gente. E entre anunciado o nome dele e ele participar da entrevista, ele foi nomeado, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A gente até achou que ele não vinha mais. Ele ganhou o Nobel assim 4, 5 dias antes dele ir para a Editora Abril. E ele honrou o compromisso, que a agenda do cara virou completamente. Eu não consegui nesse almoço com ele, eu ouvi a palestra, tinha um almoço com ele depois disputadíssimo, mas eu pedi para um amigo meu, levei um livro e pedi para ele levar o Vargas Llosa para assinar, então eu tenho para Jardel. Jardel, um grande abraço? Um cordial abraço. Mário Vargas. Um cordial recuerdo do Mário Vargas Llosa. Ele é autor de Tia Júlia, Escrevinhador, Guerra do Fim do Mundo, Cidade dos Cachorros. Fantástico do Llosa, que eu gosto muito, é A Festa do Bode, República Dominicana. Que é de uma safra, uma lavra mais recente dele, inclusive. O nome da personagem, Urânia. Sim. Eu sempre trago isso na cabeça. Muito bom esse escritor. Parabéns aí pelo autógrafo. Só me orgulho, eu agradeço a ele pelas obras que ele escreveu, por ter me dado essa oportunidade. Jardel, sebo ou livraria? Sebo sempre, porque livraria é um lugar muito estático, muito engessado. O sebo é o lugar onde você descobre as memórias alheias e você descobre edições antigas, curiosidades, livros que você não sabia que tinham saído no Brasil, muitas vezes coisas que nem tem muito valor comercial, mas que você vai fuçando e descobrindo. A livraria ela é pautada por uma certa, vou usar uma palavra forte aqui, mas uma certa ditadura do comercial. Ela vende aquilo que a editora botou na banca para vender no mês de outubro, setembro. Você é um frequentador de sebo? Eu gosto, eu já não tenho, eu tenho livro para ler, eu precisaria viver 250 anos para ler os meus livros. Então eu parei de comprar, primeiro por uma questão de espaço. Eu ainda compro umas coisas digitais e tal, como eu te falei, eu adoro ler livro digital, por exemplo, essa coisa, livro digital ou livro físico? Cara, todos, 12 de cada, uma dúzia de cada, pelo amor de Deus. Essa coisa de você poder ler num aparelho que cabe no teu bolso, que você não precisa de iluminação. Eu que sou um pouco cego para ler, você vê que tem iluminação na casa inteira em cima, assim, incidente. Você poder ler numa tela em que eu controlo a luminosidade, isso é maravilhoso. Eu ainda compro livros, mas eu não tenho mais tempo para ler tudo que eu tenho. E na segunda parte da entrevista com Jardel Seba, ex-editor da Playboy, os bastidores da polêmica entrevista com Jair Bolsonaro. Entrevista com o então deputado federal, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. E na época, sobre essa entrevista, nós temos que aprofundar com o maior prazer, até porque você mergulhou em Brasília com o maior prazer, durante 3 dias para conversar com o Bolsonaro quando ele era deputado. Isso, mas para você ter uma ideia... Bombástica! Não perca, fique ligado!